Pronto. Maravilhosos seres de luz, queria antes trazer para nós a reflexão da lição de hoje. Eu entrei num lugar tão gostoso que por isso eu queria compartilhar, para a gente fazer até meio que um recálculo de tudo que a gente vem vendo. O livro, ele pede para a gente apenas fazer a nossa parte, certo? Ele fala, faça a sua parte no plano de salvação, que Deus fará o resto. E esse livro, ele diz com tanta propriedade, tanta força, que existe um lugar que só esse reino de amor existe. Ele traz isso muito claro, esse reino existe. E só ele existe, onde só tem você e o filho. Só que aqui nesse mundo em que a gente ainda vê outras coisas, né? A gente não vê só essa felicidade, essa dádiva. Não significa que ainda continuemos a fazer a nossa parte. Ainda temos cada vez mais de alinhar essa nossa mente. E por quê? Entrando nesse estado profundo de Deus e as minhas dádivas dadas a mim, eu me recordo que eu sou Cristo. E que só Deus e Cristo existem. E que como Cristo, eu sou essa perfeição, essa felicidade, essa graça, essa abundância. E Camille, que é uma parte da mente de Cristo que está aqui a se perceber, ela precisa fazer a parte dela, para ela sentir só Cristo dentro dela. Por isso que às vezes a gente fala, e os grandes mestres falam, da morte do eu, de você deixar de existir, de você matar este pequeno eu, porque na verdade é cada vez mais a gente deixar que o Cristo que somos assumir essa roupagem de Camille. Mas para isso, essa parte da mente de Deus tem que fazer a parte dela. E Camille precisa renunciar cada vez mais aos apegos que ela tem do mundo da dualidade. O mundo da dualidade, da separação, não é um pecado. É uma experiência que a mente acredita existir. Ok. Mas nós estamos aqui reunidos porque nós já não queremos mais esse mundo. Senão nós estaríamos lá como os nossos irmãos, vivenciando a vida deles, trabalhando, tudo normal e não buscando ser. Mas nós estamos aqui buscando esse ser. Então, se nós estamos aqui, porque nós queremos cada vez mais renunciar a este mundo de separação. É um chamado para nós, que não é para todos ainda, mas também está tudo bem, porque cada um vai estar. Então, nós precisamos fazer a nossa parte diariamente de sanear este templo sagrado, limpar a casa, porque a bendita luz do Cristo que somos, ela quer penetrar em cada cantinho. Então, eu preciso ir limpando aquelas arestas, eu preciso ir limpando a teia de areia, de aranha, eu preciso levantar o tapete, porque eu fui jogando tudo embaixo do tapete. Então, a gente está fazendo isso. Nós estamos fazendo a nossa parte no plano de salvação, para que Cristo se revele aqui como se revelou para Jesus. Jesus mostrou que é possível, e nós estamos caminhando para isso. Só que no mundo de Deus, não existe dualidade. No mundo de Deus não existe raiva, ira, julgamento. Não que isso, novamente eu repito, não que isso seja pecado ou isso seja errado. É uma experiência e está tudo bem, mas nós já não a queremos mais. Nós queremos substituir a raiva pela compreensão, substituir a mágoa pelo perdão, substituir a dor pela alegria. Nós queremos buscar esse reino próprio de Deus. Por isso, a lição de hoje é tão importante, porque ela já existe. Então, se eu agradeço a Deus, Pai, muito obrigado, porque você já deu todas essas dádivas para mim, e eu estou pronta para recebê-la. Eu estou pronta para ser este Cristo que sou. Então, eu renuncio cada vez mais à dor,
aos medos, aos apegos, lembrando que isso não é no corpo. É claro que se um leão aparecer aqui na minha frente, meu corpo vai ter medo. É claro que eu não vou entrar num beco onde está ocorrendo um tiroteio, vou colocar o meu corpo lá e tentar o meu pai. Ah, mas meu pai vai me salvar. Não, porque não é no corpo que ele está falando. Ele está falando do que você acredita. E se você acredita que você é o Cristo, então você sabe que todas as dádivas de Deus já estão com você. Só que nós precisamos fazer a nossa parte de cada vez mais aceitar estas dádivas de Deus para nós. E renunciando aos medos, apegos, mágoas, e para isso o livro faz um caminho, que é o perdão. Só que hoje, eu não sei se vocês perceberam, numa frase da lição, ele diz muito claro: só não escuta e não vê quem ainda não está pronto. Ele diz: você não criou o ser que você pensa que criou. O que ele está querendo dizer isso? Que Cristo não criou o demiurgo. Cristo não criou o pecado. Cristo não criou esse ser monstruoso que nós ainda vemos aqui. Ele foi claro em dizer que isso não acredita. Camille, mas eu ainda estou vendo, porque ainda precisamos fazer a nossa parte. A nossa mente humana ainda vê o demiurgo. Mas o livro hoje, a lição foi clara: você não criou. Deus não criou esse ser com você. Ele criou o amor. E por que eu estou trazendo isso? Para a gente hoje ir mais fundo. Para a gente dar oportunidade para nós que estamos aqui reunidos, porque a gente tem essa ânsia de ir mais fundo em Cristo, para a gente levar essa reflexão para a vida. Se Deus não criou esse ser, mas eu ainda estou vendo que meu marido está difícil. Ah, mas o fulaninho. Chama, faz a sua parte no plano de Deus. Eu renuncio, eu não quero mais ver meu marido, minha esposa, meu filho dessa maneira. Eu não quero. Renuncie aos seus olhos da separação. Apenas por escolha, por querer ver algo diferente. Mas lembre-se, isso é você. Não é para você sair falando para o seu pai, para sua mãe: renuncia a isso, porque você está errado. Porque eles é o seu sonho, eles são o seu reflexo. Faça a tua parte no plano de Deus. E é sobre isso que eu queria fazer hoje, a gente refletir sobre a importância de fazermos a nossa parte. Gisele, você ficou linda loiraça, viu? Peça que eu não vi aí, viu, Pleiadiana? Tá Pleiadiana pura do livro ali, loiraça. Alguém quer somar em alguma coisa com essa lição de hoje? Sente no coraçãozinho que existe esse reino. Nós estamos caminhando para ele. Né? Então, para fortalecer isso em nós, se alguém quiser somar, fique à vontade. Bom dia, pessoal. Cheguei um pouquinho atrasada. Eu queria só compartilhar que hoje eu fui fazer a live lá pela Paz e eu abri meu caderninho, né, de anotação, de orações, canalizações, e abri uma canalização que eu tinha feito um tempo atrás de questionamentos, assim, eu fiz um questionamento, por que ainda há tanta guerra, como que a gente pode sair desse ciclo vicioso, e eu acho que tem tudo a ver com o que você está falando, porque veio muito forte, né, do eu sou, dessa presença, que antes de eu olhar para o mundo, olhar para os problemas do mundo, né, que eu tenho que olhar para mim, né, eu tenho que buscar essa paz em mim, eu tenho que buscar, não, encontrar essa paz, e quando eu encontro essa paz, cessam-se as buscas, né, quando eu estou em Deus, quando quando eu estou em Deus, não há busca, não há dúvida, não há guerra, não há luta, as lutas acabam, né? Então,
que todo início de guerra, toda grande guerra, parte por esses conflitos internos, né? Assim, que você vive falando também enquanto a gente estiver vendo problemas, né, nos outros, enquanto a gente não vê esse Deus interno, esse Cristo interno, não só na gente, mas em tudo que há, né? A gente não tem essa paz, a gente não está em paz, não está em Deus. Então, antes de qualquer apontamento, julgamento, questionamento, né, a gente tem que se trabalhar, que é isso que você falou agora, fazer a nossa parte. Então, isso que eu queria trazer, que é muito bonito isso, né, que às vezes é uma questão do ego, né, personalidade, sei lá, que nome que a gente dá, mas qualquer demiurgo que for, que é essa questão de estar sempre, o problema está sempre fora, né, está sempre no mundo, sempre no outro. E as pessoas, porque a pergunta que veio para mim nessa canalização foi: por que pensas que você é melhor do que o seu semelhante? Ai, deixa eu só pegar aqui. Eu fico muito emocionada com isso, que é: por que pensas que és melhor do que seu semelhante, a ponto de colocá-lo num lugar de inferioridade? Porque pensas que é pior do que seu semelhante a ponto de colocá-lo num lugar de superioridade, né? Houve um dia, Vá, que eu e a Ana Luz, lá na imersão da Amazônia, recebemos um download muito forte. A gente estava num ancoramento de eu solar, que eu e ela, a gente via borboletas mandando nos gravetas, de tão... E houve um momento que a gente sentiu tanta paz, mas tanta beleza do eu sou, que quando eu e ela paramos para conversar sobre o que nós estávamos sentindo, veio uma canalização minha e eu disse para ela: nós seremos tentados. O mundo tentará nos mostrar o sofrimento e a dor dele, mas nós não poderemos ir para aquela frequência. Nós traremos aquela frequência para esse estado de paz que nós estamos. E em seguida, uma amiga nossa havia mandado mensagem pedindo oração para os Estados Unidos, né, pelo que está acontecendo. E quando a gente voltou para a realidade, a gente viu a guerra nova que se instalou. Ali naquele momento, Vá, o grande eu sou nos disse foi: o mundo lá fora revelará o sofrimento e a dor do filho esquecido. Mas você não deve entrar na frequência deles. Você deve levar eles para a sua frequência de paz. Ali na hora, eu entendi todo o eu sou, numa questão de fração de segundos, de que muitas vezes eu, Camille, o personagem, brigava com o meu eu superior, porque eu dizia: eu quero ver você descer aqui e sentir o que eu estou sentindo, eu quero ver você descer aqui e vivenciar esse sonho. Naquela fração de segundos, aquilo passou na minha cabeça. E eu entendi que a frequência dele de se manter na paz é exatamente para me ajudar. Então, quando a gente vê uma guerra, se eu entro na frequência dele, meu Deus, de novo, o mundo está difícil, as pessoas não aprendem, porque cada um é egoísta, cada um. Aí eu entro, pronto, eu entrei na frequência dele. E eu simplesmente alimentei na mente coletiva aquela dor. Agora, se eu venho e. Naquele dia, eu e a Ana Luz, a gente estava com o cardíaco, né? Falando dessa paz, desse amor que transbordava. Então, na mesma hora, eu senti ao contrário. Eu peguei toda aquela mensagem que a gente havia recebido, todos os Estados Unidos, botei aqui no meu coração e senti irradiando a paz. Mas em momento algum eu deixei que os meus pensamentos fossem para aquela frequência. Então, é isso que eu estou nos convidando para a gente sustentar cada vez mais. O meu corpo vai adoecer só para me dizer: olha, tá vendo? A doença existe. Você não está tão perfeita assim. Olha, você está criando uma dor aqui. Ah, você.
ele vai trazer tudo isso, porque ele ainda está conectado às necessidades. Mas se eu mantenho a minha frequência, mas eu sou o Cristo, e eu renuncio, tá tudo bem, corpo, você ainda está conectado a essas memórias, eu estou aqui, te acolho, tá com dengue, tá com dor, vou te dar uma água, vou te dar um alimento mais leve, precisa de um remédio? Vou te dar um remedinho. Mas é a gente conseguir sustentar essa verdade cada vez mais, fazer a nossa parte no plano de salvação, que é sustentar essa alta frequência, mesmo que tudo lá fora não sente ao contrário, mas alimentar esta frequência de amor, trazer eles para nós. Significa que eu não estou vendo a guerra e não significa que eu não vá sentir a dor no campo dos meus irmãos, mas nós já não queremos mais entrar nessa frequência coletiva, não queremos que eles entrem na nossa. A gente quer que as pessoas entrem nesse amor e nessa compaixão maravilhosa. Deixa eu ver o que Maria Rios está colocando aqui para nós. A separação, julgamento e crítica contra si mesmo, pode falar, Luta, só lendo aqui o da nos leva ao medo, ao pecado e a dores. Daí vem a competição, as disputas e as guerras. Exatamente isso. A separação é o nosso único problema. O livro é claro nisso. Alimentar a frequência de separação contribui para a manutenção da existência de guerra. Escolho ficar na paz e não me alinhar com as dores do mundo. Exatamente. É ir fazendo a nossa parte cada vez mais de sustentar essa paz e o amor, sem o julgamento, sem alimentar. Pode falar, Lulu. É só a gente lembrar também, gente, que a gente tem que estar num constante estado de lucidez, porque para ser firme no propósito de ser Cristo, sem estado de lucidez, sem o constante autoobservação, nós vamos nos perder desse estado de ser Cristo, porque a gente é convidado a isso. Agora, o poder é nosso. Que a gente não se esqueça disso. Cristo teve todas as formas de manifestar e demonstrar que esse poder é nosso. Então, tem horas que a gente vai ser com um verbo amoroso, porém firme, porém preciso. E não quer dizer que não há amor nisso. Porque o amor se manifesta de várias formas. O principal amor é negar que a gente precisa fazer parte desse mundo da separação. Porque a gente não precisa fazer. Eu estou vivendo um momento que eu estou em construção e a gente está na fase final da construção. Quem já viveu isso aqui sabe como é que é. Ontem na casa lá devia ter umas 30 pessoas trabalhando. Um atrapalha o serviço do outro, um faz, o outro desfaz. E aí você olha e você fala, não era assim que eu queria que estivesse. E assim a gente faz para o mundo. E aí eu posso escolher alimentar um olhar de raiva, um olhar de reprovação, um olhar de qualquer coisa que seja que me tire a paz. No entanto, eu olho, eu observo, eu vejo que não está como eu gostaria. No entanto, eu faço a escolha. Como eu vou tratar isso? Como eu vou me pôr diante disto? Eu quero perder a minha paz? Eu quero estar na minha paz? Afinal, no mundo dessas criações e das formas, é a casa onde eu vou viver o meu lar. Se é a casa onde eu vou viver o meu lar, por que eu vou pôr um olhar de reprovação? Por que eu vou deixar que sentimentos e energias frequenciem um lugar que não construa o meu lar? Então, meu lar começa aqui dentro. Meu lar é o coração. É o sagrado coração, é o santo graal que recebe todos esses presentes que a nossa lição de hoje fala. Sejamos gratos hoje. Sejamos pacíficos hoje. Sejamos hoje. E aí o tempo e o espaço vai se desfazer diante do nosso sentir.
E é isso que a gente está estudando aqui, né? Como a gente desfazer esse espaço-tempo que nos prende nesse lugar de sermos não irmãos. Então, é escolha, é lucidez, é decisão, é vontade. E isso ninguém pode nos tirar. Se a gente decidir que é assim, que somos assim. E que dia a dia, hora a hora, hora a hora, nós somos Cristo em ação. Com verbo firme, com um verbo mais contundente, às vezes até autoimpositivo, de nos dizermos, não, eu não quero estar nesta frequência. Mas é necessário sempre, sempre orar e vigiar. E o orar e vigiar a gente transcende para o mundo, porque a gente faz é dentro. Não é o mundo que nos provoca, somos nós que fazemos o mundo. Então, trazer esses seres para a nossa energia é muito mais pacificador do que ficar simplesmente olhando e verificando que tem seres que ainda não estão na nossa frequência. Mas a gente traz eles para a nossa frequência, como a Cá está dizendo. Simplesmente dizendo, amado, você também é filho de Deus. Você também tem a intenção de amar. Apenas a forma de manifestar está um pouco distorcida da minha forma de manifestar. Mas você é. E a gente vai limpando esses véus todos. É muito importante a gente ter a consciência de que, através desta forma, nós estamos curando. A gente está curando através do nosso sentir. Esse sentir poder, esse sentir amor, a gente está curando lugares que a gente não imagina que a gente está chegando lá, através da nossa frequência. Isso é muito poderoso. Isso é muito poderoso. Então, se ver grande como ele é um grande presente para nós mesmos. Que a gente se aproprie disso, porque isso faz total diferença nesse mundo que a gente quer estar, sentir, vibrar. Então, fluiu. Bom dia, amadeusas. Sente a energia de Cristo, gente, como é bom demais. Dá vontade de ficar aqui assim, ó, nessa energia gostosa que chega, que se instala. Maria Rio, você quer falar, meu amor, antes de ver sua mamãe? Ela está passando aqui agora. Eu estou há 2 semanas, vai fazer agora com ela. Ela vai fazer 99 anos em setembro, é lúcida, teve um infarto há 7 anos, deram 1 ano de vida. E o ano passado, no aniversário de 98, ela caiu e quebrou a bacia, disseram ela não vai andar mais, e ela está andando. Em janeiro ela está andando, e fazemos orações todos os dias, eu de lá dos Estados Unidos e ela daqui. Mas, na verdade, não era isso que eu ia falar que eu estou sendo bombardeada com o que está acontecendo lá nos Estados Unidos, principalmente porque eu trabalho com o governo federal. Eu sou uma cientista no governo federal e meu laboratório perdeu 4 pessoas e eu simplesmente não sei o que está por trás disso e escolho que é alguma coisa divina. Eu não sou uma vítima e eu não me alinho com o que está ocorrendo lá. Esse é um exercício que, às vezes, eu não me reconheço de quem eu era há 1 ano atrás e as dores que eu passei nos últimos anos e onde eu estou agora. Tanto é que eu não fico dividida, eu vou dar atenção a ela, porque presencialmente eu estou com ela, mas o meu coração está totalmente conectado com vocês. Então, assim, eu vou fazer o café da manhã com ela, com todo esse Corpus Christi em mim agora, porque esse é o significado. E eu achei que todas as falas e o que a Lu estava falando é exatamente isso. É uma questão de escolha. E a gente cai, mas não é que a gente não vai cair, é quão rápido a gente vai levantar, que vai parecer que a gente não caiu. Mas nós estamos encarnados
E eu tenho que reconhecer isso. Eu não estou dizendo isso para ninguém, mas para mim mesma. Você vai cair, é natural, você está aqui, você tem um corpo, tem gravidade, tem pedras, tem tropeços. Mas faz parte da experiência. E eu escolho sentir diferente. Eu estou tendo uma dificuldade de identificar uma cuidadora para ficar com ela, e eu sei que é porque só vai vir para mim o melhor. Porque é isso que eu estou chamando. E eu agradeço a energia de vocês, amadas, por tudo isso. Parei até de me culpar quando eu não consigo entrar nas lives. Isso aí, amamos você, maravilhosa. Obrigada, gente, por Informação tudo. Seres de luz, amadas almas, e são a minha. Linda. Vou lá tomar café com ela. Ai. Chega a sentir, sabe, o coração e a fala. Depois eu quero saber mais da tua viagem, Karina, mas eu vou ver na live. Maravilhosa. Beijos. Beijo, maravilhosa. Ai, por mais amor como hoje. Coisa linda. Alguém lembra certinho onde paramos? Eu lembro que foi nesse aqui, né? A percepção verdadeiro conhecimento. Eu acho que a gente leu o 1 e o 2, não foi? E nós vamos Sim, agora item no 3. 3. Exato. Então, vamos só recapitular, né? Nós estamos na percepção verdadeira, que é o conhecimento. Mesmo, Manos? Ai, amor, eu tô agora pelo PDF, eu não sei a página, mas é bem lá no finalzinho, depois do manual de professores. 87. Página 87 do livro. Como eu vou seguindo aqui pelo PDF, eu já até me perdi lá. Ah, Então, só para a gente lembrar, né? Encontrei. A percepção verdadeira, o conhecimento. Aqui no anterior, né, ele havia nos dito que o conhecimento é Deus, né? A face de Cristo tem que ser vista antes que a memória de Deus possa voltar. Por quê? Porque a face de Cristo envolve percepção, que é a consciência. Ninguém pode olhar para o conhecimento. O conhecimento é o Deus, né? E Cristo é a percepção, que é o Filho. Então, aqui, ele está falando a percepção verdadeira, o conhecimento. Então, aqui nós estamos indo para além do Filho. Lembra, inclusive, que a gente viu aqui no finalzinho da unidade? Eu falei muito isso aqui para a Ana, inclusive. A união do Pai e do Filho. A unidade das unidades. Então, Filho é a unidade das unidades. Mas o Pai, ele está por trás de toda a união, além de todas elas. Então, nós temos o Pai, o Filho e todas essas unidades do Filho. E agora nós estamos indo além do Filho e da unidade. Nós estamos indo para o Pai, a percepção verdadeira. E aí aqui ele fala que o mundo que a gente vê é uma ilusão, porque se o que o Pai cria é eterno, como ele, e tudo que a gente vê nesse mundo não vai durar para sempre, então esse mundo automaticamente só pode ser uma ilusão. E ele também traz que a gente não vai ver esse mundo de Deus com os olhos do corpo, porque eles não são o meio através do qual o mundo real pode ser visto, porque o corpo vai continuar vendo o computador como computador, água como água, tudo que é perene, a ilusão, né? Ele não vai conseguir ver o que Deus criou. Por isso que a gente tem essa dificuldade de ver união e fica vendo separação, né? Ao invés de ver que Deus criou para sempre sem pecado, a gente continua vendo o filho pecador, porque são os olhos do corpo. Então, eu preciso estar fazendo a minha parte de lembrar, eu não sou o corpo. E você também não. Então, nós não estamos separados. Por mais que isso seja difícil para o cérebro, é aqui dentro que a gente tem que começar a trabalhar. E aí, vamos para hoje. Então, vamos lá. O conhecimento, lembrem que eu estou pelo PDF, então, se alguém quiser falar, às vezes eu nem vou ver, levantar a mãozinha, vocês me interrompem e falam, tá? Eu estou olhando aqui direto pelo PDF. O conhecimento não é o remédio para a falsa percepção, já que, estando em outro nível, eles nunca podem se encontrar. Ou seja, verdade e ilusão
não coexistem. Ou você escolhe ver a verdade, ou você escolhe ver a ilusão, porque elas não estão no mesmo nível. A única correção possível para a falsa percepção tem que ser a verdadeira percepção. Ela não vai durar, mas enquanto durar, vem para curar. Olha o que a nossa maravilhosa Maria Rios nos trouxe antes de sair. Aqui você ainda vai cair, porque a percepção verdadeira não vai durar. Querendo ou não, eu vou fazer um comentário de julgamento. Eu vou, de repente, sentir uma raiva, um medo, uma ira, que o meu corpo ainda produz essas necessidades. Por isso que ele está falando que ela não vai durar. Mas enquanto durar, nos momentos de lucidez, como nós tivemos hoje cedo, como a Lu Portillo trouxe, já foi a cura. Pois a percepção verdadeira é um remédio que tem muitos nomes: perdão, salvação, expiação, percepção verdadeira, mas na verdade são todos um. Todos eles são o único começo com o fim de levar à unicidade, muito além deles próprios. Vamos lembrar quando nós estudamos no capítulo passado, que era o perdão e a face de Cristo, ele fala que o perdão também é uma ilusão, mas que é um caminho muito suave aqui embaixo para nos levar para a unicidade. Lembram disso? Então, agora ele está nos dizendo que o perdão e a salvação também é temporário, também é um remédio para a percepção verdadeira. Eles são um começo para levar você à unicidade. E a unicidade, ela está muito além disso, porque lá não tem necessidade de perdão, nem salvação, nem expiação, porque somos inocentes, somos o Filho Santo. A percepção verdadeira é o meio pelo qual o mundo é salvo do pecado, pois o pecado não existe. E é isso que a percepção verdadeira vê. Ele está nos dizendo que quem tem ouvidos e olhos que escute e veja. Todos nós somos inocentes. A culpa que eu ainda sinto, o remorso que eu ainda sinto, o medo que eu ainda sinto, é uma ilusão. E é por isso que perdoar a mim mesmo, salvar a mim mesmo, expiar, ela vem antes dessa percepção verdadeira. Para eu conseguir verdadeiramente me sentir inocente, me sentir o filho santo de Deus e entender que aquela guerra lá no Irã, Iraque, Rússia e quem mais, não existe, é um caminho a ser percorrido. E é essa a nossa parte no plano de Deus. Se nós não fizermos a nossa parte, de ir nos perdoando por ter escolhido a guerra, nos perdoando por ver isso, eu não chego à percepção verdadeira. Então, retornando ao que ele falou aqui, ó, que a face de Cristo precisa ser vista antes de ver Deus. Se eu não enxergar o Filho inocente em tudo e em todos, em cada aresta da minha mente, eu não vou conseguir ver Deus. Porque Deus não tem pecado, Deus não tem sofrimento. Então, enquanto dentro de mim eu ainda sentir isso, é porque eu ainda preciso ir até a face de Cristo. Lembrem, não é lá fora, porque lá fora as pessoas vão brigar, é aqui dentro. Não é o corpo, é aqui. Aqui dentro você ainda questiona o medo, você ainda questiona essa guerra. Aqui dentro você ainda tem medo de quem você é, aqui dentro. Enquanto houver isso, faça a sua parte no plano de Deus. E se perdoe, se salve, se ame, se cure. Porque quando você vê a face de Cristo e apenas ela em tudo e em todos, você verá então a percepção verdadeira. Então é um caminho que estamos a percorrer. Alguém quer comentar? Posso passar para o próximo parágrafo? Então vamos lá. O mundo
se ergue como um bloco diante da face de Cristo, exatamente. Mas a percepção verdadeira olha para o mundo como nada mais do que um frágil véu, tão facilmente desfeito que não pode durar mais que um instante. Afinal, ele é visto simplesmente como é, e agora não pode deixar de desaparecer, pois agora há um espaço vazio que foi limpo e está pronto. Então vamos só voltar a essa parte aqui. Aqui ele está falando quando a gente vê a face de Deus, que não pode ser visto, né? Como ele muito bem trouxe também, que eu comentei aqui no início. A face de Cristo é vista porque é percepção, mas o conhecimento não pode ser visto. Ele tem que ser sentido, vivido, experimentado. Então, hoje, o mundo, ele está erguendo um bloco na face de Cristo. Eu não consigo ver a face de Cristo no irmão que está segurando um fuzil nesse momento. Entende? É o muro. O muro do mundo da ilusão, da dualidade, não está permitindo que eu veja Cristo ali. Mas quando eu conseguir ver, passar este mundo, este fuzil, e ver o Cristo que está ali, então eu estarei pronta para conhecer Deus. Olha como isso é profundo e o quanto a gente precisa fazer a nossa parte aqui embaixo para poder chegar a esse nível de consciência. Onde a destruição era percebida, aparece a face de Cristo. E nesse instante, o mundo é esquecido e o tempo acaba para sempre, enquanto o mundo vai girando para o nada de onde veio. Nós vamos entrar numa fase do livro dos exercícios que ele vai nos treinar para isso. Então, a gente está em 123, a gente ainda tem 212 lições para ver a face de Cristo. Vai chegar uma hora que os exercícios é só isso, nos treinar a ver a face de Cristo por trás daquilo que está nos magoando. As lições ficam muito belas, muito belas. Não que agora não seja, mas enfim. E esse trecho é bem realmente o convite da lição de hoje, né? Para a gente agradecer e ver, além desse véu frágil, né, do mundo, ver a face de Cristo em cada um, que todos o são, e estão apenas esquecidos que são. Mas a gente já consegue, a gente já tem isso aqui dentro da gente fortalecido para ver a face de cada um, ali no meio daquele aparente caos. Então, olha como tudo está conversando hoje com a gente na lição 123 e nessa agora, para que a gente sustente a face de Cristo no mundo agora. Olha o chamado forte que a gente está recebendo hoje, pois a gente pode fazer isso. A gente já está preparado para isso. É só escolher, né? Como Está muito forte isso. Está muito forte. no momento em que o planeta está precisando. Ah, Camille, mas eu não faço isso, eu não dou. É aqui dentro, como a Lu também trouxe. É tão importante sustentar isso aqui dentro de você que você alimenta toda a rede planetária. Você não, mas eu não estou em grupo de oração, mas eu não faço. Está sustentando isso em você, você está fazendo pelo mundo. É isso. Faça por você e você faz pelo mundo. Perdão, Ana, pode falar. Não, só complementando aqui a que tu acabaste de ler, só para finalizar. Onde a destruição era percebida, aparece a face de Cristo. Que a gente sustente isso, porque a gente já tem isso aqui, ó, vivo dentro da gente. E é um exercício diário. Sim. Chegou teu marido, esposa brigando com você,
vai para dentro e lembra, tem uma face de Cristo atrás dessa guerra, e eu quero ver. Eu lembro que meu marido foi meu principal exemplo, porque a gente mora só eu e ele, meus pais moram longe, né? Então eu lembro quando eu fazia os exercícios e a gente entrava em algum conflito, eu respirava e falava, eu quero ver a face de Cristo dele, me ajuda, porque agora eu estou vendo o algoz, eu quero ver o Cristo, eu quero ver o... Eu lembro que eu pedia muito para ver o Cristo. E, gente, foi ficando tão imediato que tinha horas que a gente entrava, de repente, alguma discussão, ou até mesmo no trabalho, e eu falava, eu quero ver a face de Cristo. Eu, nossa, mudava a energia, mudava a sintonia. E aí eu via que era uma discussão tão besta, ou era uma coisa tão voltada para uma dor minha, e aquilo era revelado. Eu falei, ah, é verdade, eu ainda acredito nisso. Nossa, obrigado, face de Cristo. Consegui ver a minha percepção mental equivocada. Então, escolham verdadeiramente ver a face de Cristo e a gente vai ver cada vez mais. Lembram também no livro, quando a gente estuda nas lives de terça, que ele fala que o milagre é dado entre nós, que é a gente ver essa face de Cristo em tudo aqui entre nós, porque Deus não precisa dar o milagre porque ele está vendo o Cristo em nós. Então, ele é aqui, ó. É no nosso dia a dia a gente sustentar, como a Ana Luz disse, de ver a face de Cristo ao invés de ver a face dos esquecidos, né, da dor. Um mundo perdoado não pode durar, desculpa. Era o lar de corpos. Mas o perdão olha para o que vem depois dos corpos. Essa é a sua santidade. É assim que ele cura. O mundo dos corpos é o mundo do pecado, pois o pecado só seria possível se houvesse um corpo, é o que a gente tanto fala do mundo da experiência. Então, o corpo foi uma experiência para a dualidade. Então, a dualidade ela só pode ser vista aqui, e não na face de Cristo. Do pecado vem a culpa, tão certamente quanto o perdão afasta toda a culpa para longe. Eu e a Ana Luz trouxemos isso na imersão da Amazônia também, isso que o livro fala. Lembra que o livro nos traz que o filho, uma vez acreditando no pecado, ele passa a se sentir culpado frente ao pai. E eu e a Ana Luz vivemos isso nesse momento da dor do demiurgo, que ao se ver diante do pai se sentiu envergonhado. Meu Deus do céu, só de pensar que eu rejeitei Deus, só de pensar que eu fui contra esse sentimento, gera esse sentimento de culpa. E uma vez que toda a culpa se foi, o que mais sobra para manter um mundo separado em seu lugar? Pois os lugares se foram também, junto com o tempo. Só o corpo faz o mundo parecer real, pois sendo separado, ele não poderia permanecer onde a separação é impossível. Gente, olha que parágrafo lindo que ele está trazendo. Aqui no mundo dos corpos, eu estou vendo a guerra no Irã, na Rússia, no Iraque e tudo mais. Aqui nesse mundo dos corpos, eu me vejo como Camille e vocês como vocês. Mas tudo isso daqui, se nós perdoamos a nossa crença na separação, nós podemos passar para o lugar da unicidade, onde o corpo se torna impossível, porque lá a separação não existe. O perdão prova que ela é impossível, por que não o ver? E aquilo que então deixarás de ver não será compreensível para ti. Do mesmo modo, como a presença daquilo foi uma vez a tua certeza. Então, uma vez que eu me perdoo por acreditar na separação, e esse perdão, que é a expiação que o livro fala, acontece, e aí eu só vou ver a face de Cristo, como estávamos falando, o que vai acontecer? Eu deixarei de ver a separação. O que até então, uma vez era a minha certeza. Esse é o caminho para onde nós estamos indo. Para cada vez mais ver a face de Cristo, como ele traz aqui, por trás dos corpos. Olha aqui. O perdão vem depois dos corpos.
Bom dia. E é maravilhosa. Nós somos guiados, né, por essa presença crística, né, pelo Cristo, esse amor que tudo é, né? E aí eu sinto, busco sentir cada vez mais essa presença, e na presença crística nós manifestamos todas as situações, né? Todas as pessoas. E aí eu me pergunto o que eu estou trazendo, né, a mim mesma que está querendo dizer algo, mostrar ou ensinar algo, né? E aí eu refleti, esses dias eu estava até refletindo sobre isso. O que eu preciso aprender com essa vivência, ou com essa experiência? O que isso quer me dizer? Porque é uma manifestação amorosa. Sou eu, né? Somos nós, Cristo, a presença crística, manifestando de uma forma muito, muito amorosa, querendo nos mostrar algo. E que aí, no olhar mais profundo, muito além do olhar de separação, né? Esse olhar mais expandido, a gente consegue, no silêncio ali, buscar entender o que queremos aprender com tudo isso, com a experiência, né? Com as experiências. E aí, uma delas, aí eu senti o aprendizado, por exemplo, de quebrar padrões limitantes, de ser né, de ter uma visão muito mais expandida, uma forma de ser menos limitante, né? Como a questão que eu estava meditando em relação ao dia a dia, naquele ponto que me traz todos os dias a reflexão do ser mãe, como eu posso ser uma pessoa mais leve, mais amorosa. E aí a presença eu sou me disse, a sua experiência, né, você manifesta para quebrar todos os padrões limitantes e ter uma nova visão do que é ser esse papel. Eu estou te mostrando, seja diferente, busque diferente, quebre tudo que você acreditava como verdade. De crenças antigas, padrões antigos, do fazer isso, fazer aquilo, quebre essas crenças, né? E todas as nossas experiências vêm nos mostrar algo. Você fala, nossa, que interessante, e a gente começa a sentir amor, gratidão pela oportunidade de liberação energética, de transformação, pela liberação, porque é uma oportunidade única que a gente vem aqui para poder transcender os padrões limitantes de experiências antigas, né? Transcender, e é uma oportunidade muito amorosa. E aí a gente buscar estar nessa presença e sentir Cristo, que nós manifestamos tudo ao nosso redor, querendo amorosamente nos dizer alguma coisa, nos dizer algo. E aí quando a gente começa a olhar com amor, a gente irradia mais compreensão, gratidão pela oportunidade de estar aqui. E na oportunidade de estar aqui e ver esse divino em tudo. Vamos cada vez mais, né? Ver o divino em tudo. Você imagina se a gente conseguir fazer tudo o que esse livro propõe aqui, onde a separação parece existir? Imagina quando a nossa missão aqui acabar, o mundo real que vai estar nos esperando. E como todo mundo vai estar em festa mesmo, como ele sempre fala, nós estamos em festa aqui. Cada vez que vocês escolhem relembrar, imagina só isso, gente. O reino que está nos aguardando, que já está aqui dentro, mas eu falo na manifestação mesmo, de você olhar e ver tanto amor, tanto cuidado, sem guerra, sem capitalismo, sem fome, sem briga, mas todo mundo se amando, se cuidando. Eu sonho que assim. É muito importante a gente assumir o nosso poder de ser. Porque a gente no mundo da separação, é minúsculo, ou a gente na nossa escolha,
já não vendo mais como face de Cristo, mas vendo Cristo em mim, se manifestando, e não porque eu o vejo em mim, porque eu sou Ele. E, de novo, vem a questão da escolha e da consciência. Porque experimentar dos dois lados, a gente sempre quer retornar a essa face da unicidade, do amor. Então, a gente já viu aqui que o perdão, como a gente já viu antes, a questão da expiação, são meios. Embora a expiação ela seja um meio aceito, porque ele tem o princípio do amor. Assim como o perdão também. Embora eles são desnecessários ou serão inexistentes quando a minha decisão for ser Cristo. Por isso também eles são irreais, como a gente já viu também. Só é uma forma. Como é a forma, tudo que a gente manifesta no mundo da separação. Então, tudo que se manifesta são formas de ser, ou de ser, como ele nos fez. E é decisão novamente. É decisão. Porque não é necessário a gente estar o tempo todo também lembrando quando isso já é integrado em nós. Não será mais necessário, porque já será. É onde não haverá perdão, onde não haverá expiação, onde haverá contentamento, onde haverá sempre gratidão. Esse exercício de hoje, ele traz de uma forma muito profunda, mas muito singela, porque enquanto na expiação, que é necessário, enquanto no perdão, que é necessário, a gente movimenta ainda partículas de dor para poder unificar, na gratidão, ela já traz esse poder de aglutinar tudo, de amalgamar tudo pelo amor. É impossível sentir gratidão se o amor não está presente. É impossível sentir perdão se o amor não está presente. O amor é a energia que fortalece, é a energia que altera estados, sempre para o estado da graça, sempre para o estado da graça. E é nesse estado de graça que a gente respira e se encontra. É no respirar que a gente lembra que a gente é Deus. Porque a gente busca esse átimo de força e de energia que às vezes se dissipa. E aí a gente retoma. Vem lucidez, vem consciência, vem o conhecimento. Por esse sentir. E é só essa reconstrução que a gente está fazendo desse mundo de ser. E quantos momentos a gente já não está nesse estado de presença com o nosso eu sou Cristo em ação. Se eu sou Cristo em ação, eu sou o amor da perfeição. Perfeito, maravilhoso. Ai, que energia boa que a gente sustenta juntos. Catinha, pode falar, maravilhosa. Oi, bom dia. Gratidão, Lu. Maravilhoso ouvir tudo isso. Gratidão, Gisele, Camille, todos nós aqui hoje nesse encontro. Eu tô aqui numa energia e até entrei assim, já sentindo tudo. Entra no campo, já começa a receber, né? É maravilhoso isso. Gratidão no fundo do meu coração, porque é muito amor. E
senti de compartilhar convosco aqui um acontecido, né, comigo há um tempo atrás, de uma situação humana que a Kátia enfrentou, de vivência entre um e outro, de medo, de dor, de competição, né? Então eu vejo que isso está dentro dessa conversa e desse exercício de hoje que a gente está trazendo aqui. Em uma meditação, eu recebi que eu deveria ir até uma pessoa e no tempo que eu não tinha consciência e ainda pensava que existia separações, né? E às vezes a gente ainda oscila nisso. Eu recebi isso de que eu deveria ir até este ser e fizesse um ato de cura, de energização do corpo físico e de todos os corpos daquele ser, porque eu vivenciei situações muito difíceis, foi no trabalho, tá? Para vocês compreenderem um bocadinho. E essa pessoa, como também não compreendia, muitas coisas aconteceram, né? E são coisas bem, bem desafiadoras, assim, para um humano. E eu fiquei sabendo que essa pessoa estava doente. E essa pessoa saiu do nosso trabalho, né? Nós temos um salão aqui em Lessa da Palmeira, em Portugal. E essa pessoa foi mandada embora por causa dessas situações. E eu fiquei sabendo dessa dor, dessa doença física que esse ser estava manifestando. E senti um chamado, estava trabalhando ainda no salão, senti um chamado de meditar. Dentro do trabalho, assim. E eu tenho uma sala, e eu fui para lá e me sentei e comecei a meditar. Mas o que que é que tô sentindo? Preciso me ouvir nesse momento. E aí, Yeshua apareceu para mim, assim, e disse: tu vais ir e vai fazer esse trabalho. E eu disse: como? Como que eu vou fazer? Como que eu vou ir lá? Porque se eu via aquilo tudo, né, que me causou tanta dor, tanto sofrimento humano, vamos dizer assim, entre humano, como é que eu faço isso? Eu não sei se eu sou capaz, né? Isso há um tempo atrás, tá? Eu não sei se eu sou capaz de fazer isso. E ele disse pra mim: tu és capaz. Até porque nós não vamos fazer só para pessoas que nós amamos, ou que nos amam de todo o coração. A gente vai ir e vai fazer para todos eles, porque nós amamos todos e faz parte de tudo. E nós fizemos parte desse processo. E é preciso. E vocês estão sendo trabalhados para fazer como eu fazia. E é assim que é. E será que eu sou capaz de ir e fazer isso? E eu me vi. E eu comecei a entrar no campo dessa pessoa, pedi licença, fiz as orações, as liberações, e entrei lá e vi essa pessoa deitada na cama. Para dizer para vocês, tá? Que essa pessoa manifestou um cancro de intestino. E eu já tive cancro 2 vezes, né? E no tempo que eu tive, essa pessoa fez muita coisa dizendo: porque eu estava sempre doente, porque eu não ia trabalhar, essas questões humanas aí que a gente sabe que existe enquanto é inconsciente. E como diz, né, Sananda, como diz Yeshua, perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. Quando são inconscientes, ninguém sabe. Então tá tudo certo. Eu fui, vi, fiz, e o que que me veio? Eu encontro a alma deste ser, o eu superior deste ser. Eu não encontro a humana, eu encontro o eu superior. E neste encontro, foi o encontro mais lindo que eu já tive na minha vida. Era um amor que ela sentia por mim e que eu sentia por ela, tremendo. E eu consegui me comunicar com aquele amor e receber o amor dela. Todo o amor verdadeiro que um ser pode ter pelo outro. Que é além do físico, que é além do ser humano, que é além do material. É este amor que ele quer que a gente compreenda e que a gente se entregue e que a gente entenda que é além do humano. O humano, quando vem para cá, ele está nessa situação do material. E é muito desafiador quando ainda não se tem esse amor completo dentro do teu coração, né? Que tu ainda não tem essa consciência disso. Então é por isso que a gente não pode julgar aquele
que está ali, desta forma. E é assim que Ele quer que a gente veja, e é assim que Ele quer, e Ele mostra para nós, que é este amor que todos nós somos, independente daquilo que a gente está vivendo aqui, independente daquilo que escolhemos aqui neste momento, neste agora. É este amor que todos nós somos, sem diferença, entende? E quando eu vivi isso, e quando eu encontrei, foi um alívio saber que aquele ser me amava, e eu também, no amor que eu podia ser. Então é lindo demais a gente ver além do físico. E é nesse amor que a gente tem que se manter. Gratidão, meus amores. Ai, Musa, te amo tanto! Vontade de te abraçar. Eu também te amo. Honro muito a você, realmente você se dedica muito a você, a se amar. Ai, gente, só sente no campo. Não precisa nem de palavras, só sente a verdade dela. Sente o quanto esse amor é real, mesmo por trás de tudo aquilo que a gente chama de algoz, vítima. Só existe esse amor. É só sentir o campo, gente. Você não precisa ser médico, você não precisa canalizar nada. Olha isso aqui, tá todo mundo derretido de amor, tá todo mundo se sentindo mais capacitado para ser Cristo em ação, tá todo mundo com vontade de perdoar o mundo. Olha, é só sentir. Gratidão, Kátia, Lu, que veio antes, por alimentar cada vez mais esse campo, onde só o amor é real e a gente transcende, por escolha, tudo que diz o contrário. Ai, Kuvalaia maravilhosa, pode falar. Você também tinha levantado a mãozinha. Ai, gente, desculpa, eu tô em prantos aqui. Quem não fica? Não, mas é bom, assim, pronto, bom. Uhum. Nossa Senhora. Uma energia muito linda. Porque quando a Lu começou a falar, me veio assim como rebobinando, sabe? Assim, nós, grãozinhos de areia, raiozinhos de luz, voltando para a imensidão do mar, do sol. Assim, como cada pontinho é importante na constituição desse todo maior, que a gente não tem noção do tanto que a gente é grande. Era só isso, eu fui vendo assim, tudo, desde aqui até o universo, como que a gente, nossos olhos físicos veem as formas separadas, mas a gente está inserido numa imensidão de amor. E aí veio a Kátia falando isso. Puxa vida, gratidão. Gratidão. Sentem agora no campo a beleza do humano que se descobre luz. Sentem. Sente agora no campo da Vanessa. Novamente eu repito, você não precisa ser médium, canalizar, só precisa sentir, sente o campo dela. Olha o êxtase de um corpo quando se encontra em luz. Quando um corpo se sente digno, grande. É só isso que a gente tem que fazer. Se permitir sentir. Esse é o conhecimento de Deus, por isso que não é visto, só se é vivido. Ai, Jesus amado, muito amor. Deixa eu ver aqui. Olha, hoje nós começamos um pouquinho mais tarde, porque nós estávamos conversando. Querem terminar esses 3 tópicos, já que a gente está feriado, só para a gente encerrar esse conteúdo de hoje, ou vocês querem parar por aqui? Como é que estão? Vocês dizem aí.
Eu gostaria, mas eu tenho compromisso agora. Hum. Mas eu ficaria o dia inteiro. E os demais, como é que vocês estão? Vocês querem encerrar aqui no 6? Ou vocês querem ler esses 3 que faltam? 6, 7 e 8. Como é que está o coraçãozinho de Se deixar, fica aqui o dia todo também. Estou livre, como um passarinho. A Luzia também tem. Então vamos encerrar com essa energia maravilhosa. Ai, que bênção. E Vamos florir aonde a gente for agora, levar isso aqui. Não vamos conter só entre nós, não. Vamos longe agora. Vamos levar vamos isso trazer longe. o mundo para esse lugar que estamos. Vamos Tão aproveitar. né? Vamos aproveitar, inclusive, 2 minutinhos e vamos trazer o mundo inteiro aqui para essa vibração. Cada um do seu jeitinho, mas vamos aproveitar que a gente está juntos. E vamos, nesse momento, eu vou até pôr aquela música que a gente estava escutando. E vamos por esse momento agora, só lembrar lá do Irá, do Irã. Não estou achando a musiquinha que a gente estava, então deixa eu pôr aquelas outras que a gente... Essa fração de segundo a gente respirar um pouquinho, então. Vocês têm que estar claro. Vamos fazer o mundo inteiro aqui, dentro da Terra, posicional. Cada um aqui agora pegava uma rosa. Para muitos